E é com ela, de novo, a gente vai falar de economia. Priscila Asbeck estará aqui com a gente. Estará não, né? Está já, no caso. Pri, a gente falou mais cedo, você também deu esse destaque na abertura do live, que a taxa de desemprego no Brasil caiu mais uma vez, chegou a 8,7% no terceiro trimestre, segundo o IBGE. Esse é o menor nível desde junho de 2015. Notícia bastante positiva, como é que tá? Quais os setores aí que mais estão contratando e como deve ficar também, né? Pois é, a gente preparou aqui uma trajetória, então, para a gente falar sobre essa taxa de desemprego que veio bem positiva. Os economistas ressaltam que ela veio positiva tanto porque caiu, quanto porque a qualidade dos dados, no detalhe, foram positivos. Então, a gente tem aqui essa trajetória de queda da taxa, que estava em 12,6% lá em setembro do ano passado, vem caindo consecutivamente, chega a 8,9% em agosto e agora, então, cai para 8,7%, portanto, uma queda sobre o mês passado e também quando a gente compara com setembro de 2021. Também é a menor taxa desde junho de 2015. Então, tanto quando a gente olha a taxa, quanto população ocupada e outros dados, eles mostram que o emprego voltou para o nível que tinha em 2015. Portanto, são sinais de que a pandemia e o baque da pandemia no mercado de trabalho ficou para trás. O que a gente tem ainda de desafios pela frente? São 9 milhões e meio de desempregados e falta trabalho para 23 milhões e 400 mil pessoas, que é aquela taxa da subutilização, dos desalentados, das pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas não estão trabalhando. E a gente queria trazer aqui um recorte, a gente falou já sobre o desemprego bastante aqui no live, em entrevista, mas a gente queria trazer aqui um recorte sobre a taxa de informalidade, que é um dos grandes desafios que fica, seja qual for o próximo presidente que vai assumir a partir do ano que vem. Por quê? A nossa taxa de informalidade, ela historicamente fica perto dos 40%, que é uma taxa de informalidade considerada alta pelos economistas e pelos especialistas em emprego. A gente vê uma recuperação forte, vê que está num nível ali, voltando para o nível que tinha também antes da pandemia, e aqui a gente só teve uma queda muito forte da informalidade porque o emprego caiu de uma forma geral e caiu muito para os informais, porque durante a pandemia os informais foram os que mais sofreram, né? E os empregos formais, eles até seguraram um pouco mais a onda. Mas o que isso mostra? Mostra que há um desafio muito grande pela frente. Estava conversando com o Bruno Imaizumi, que é da LCA Consultores, e ele observa exatamente esse ponto. Ele lembra que durante a pandemia a taxa de analfabetismo, por exemplo, entre as crianças de 7 anos, estava em 20%, antes da pandemia estava em 20%, foi para 40%. Também entre as crianças de 8 e 9 anos, a taxa de analfabetismo aumentou. O que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Tem a ver com o fato de que a pandemia trouxe um baque muito grande para a educação, com uma taxa de analfabetismo que dobrou durante a pandemia. Então, isso significa que são crianças que vão chegar no mercado de trabalho menos qualificadas ou vão atrasar essa qualificação. Então, essa taxa de informalidade, ela tende a se manter elevada enquanto essa lacuna da educação não for resolvida. Então, apesar de o dado ser muito positivo, ele traz esses desafios estruturais e também um desafio para 2023, quando também os estímulos não estiverem mais fazendo tanto efeito aqui na nossa economia. Muito obrigado, viu, Pri, por contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Bom trabalho para você.